Toda a ação dos bandidos foi gravada pela câmera de segurança. A vítima chega e estaciona o veículo em frente à residência. O motorista desce do carro e, nesse momento, é abordado por dois bandidos que anunciam um assalto. A vítima, assustada, joga a chave do veículo no chão. Os ladrões revistam o motorista, que ele tem relógio e aliança retirados à força. Um dos bandidos ainda aponta a arma para o rosto do homem. Ele não reage, apenas permanece com as mãos para cima. Após alguns minutos de tensão, a dupla entra no veículo e segue levando o carro e pertences da vítima. Os assaltos aqui na rua Fernando Alves, no bairro Roma, Cidade Baixa, são constantes. Segundo informações da vítima, após o crime, ele foi para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso e o carro também não foi encontrado pela polícia. A 17ª Companhia Independente responsável pelo policiamento na região foi acionada, os policiais fizeram buscas, mas infelizmente ninguém foi preso. Essa rua dá acesso à praia de Roma. Inclusive durante o final de semana, isso daqui é muito movimentado. Muitas pessoas chegam aqui, usam drogas e também praticam assaltos. Os moradores pedem mais policiamento nessa região. Seu Wilton mora há mais de 40 anos na rua e também já foi vítima da violência no bairro. Ela parou a moto ali, veio pra cá e meteu uma ponto .40 na minha barriga e levou o carro. Aí eu recuperei o carro. Os assaltos aqui são constantes. Constante. Celular principalmente. Celular. Aí tem celular aqui, deu bombeira, leva. Difícil encontrar uma pessoa que não tenha sofrido um roubo na Cidade Baixa. Esta moradora conta que também foi assaltada. Levaram nosso carro, objeto, chave de casa, tudo que eles tinham de levar, levou tudo. Botaram arma na minha cintura, mandou a gente descer. Né? Não, antes disso a gente foi chegando. Quando a gente saiu, aí eles falaram assim, bora passar tudo que é um assalto. Eu falei, oxe, que brincadeira é essa? É o susto que eu tomei na hora, né? Aí minha esposa, bora só ali, passa logo tudo aí que é um assalto. Aí pegou minha bolsa, jogou em mim, eu joguei neles novamente. Aí daqui a pouco foi para o lado do meu filho, querendo que desse o celular, sem ter celular, né? Eu dizendo, rapaz, nós somos trabalhadores, a gente está indo levar o menino para a escola e vai trabalhar. Você não já levou tudo, deixa pelo menos o carro da gente. Os assaltos aqui são constantes. São constantes. Ninguém sabe o que vai fazer, né? Mas pelo menos a gente está vivo para poder contar hoje, né? Mas é difícil, se trabalhar para ter um bem e chegar assim um inimigo e levar é muito difícil. Complicado, viu? Conheço o rapaz, conheço o ex-jogador. Obviamente não vou aqui citar o nome dele, um cara sério, seríssimo, gente fina. Mas a realidade é a seguinte, Caminho de Areia, essa área daí, ela é bem policiada, mas a quantidade de bandido que cerca essa região é impressionante, como o roubo de carro não para aí na Cidade Baixa. Agora, coitado do rapaz, o apelo dela, por favor, deixe meu carro, porque é veículo de transporte. E eles não têm a menor dó. Bandido não tem dó. Vai para tomar, entregue. Vá, porque eles têm ali, não tem paz nenhuma no coração. Vai para tomar tudo. Não sei se eu estou com helicóptero no ar, eu quero saber se eu estou com helicóptero no ar, porque eu estou seguindo para a região de Camaçari. Um acidente aconteceu lá, violento. Daqui a pouquinho também a gente está com helicóptero no ar. Se tiver o helicóptero no ar, coloca, porque a gente mostra a câmera do helicóptero se deslocando. Aqui é o balanço geral para você, todos os dias até as 3h15, com o noticiário completo que você gosta de saber. Assaltos nesse fim de semana acabaram. Oi? E atenção, pulou aí o TP? Vamos ter calma. Calma, calma. Calma que a gente resolve aqui. Isso, 12h11 na Bahia. Deixa eu voltar ao Gomes Nascimento, que essa matéria é prioridade. Essa daí que o Gomes vai falar. Por que eu vou escolher essa matéria agora? Porque um assessor parlamentar estava nesse restaurante, no bairro do Rio Vermelho, onde está o Gomes Nascimento, e ele disse que sofreu racismo. O dono do estabelecimento nega as acusações. O caso terminou em porradaria. Olha só, Gomes Nascimento está com a notícia completa. Muito boa tarde para você, Gomes. Vamos lá.
Olá, Zé Eduardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham neste momento o Balanço Geral Tarde, nos dando a honra da audiência. Falamos ao vivo do bairro do Rio Vermelho, Largo da Mariquita. Este caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que o assessor parlamentar chega aqui, neste restaurante. Ele estava acompanhado da esposa. Ele alega que pediu para a funcionária usar o banheiro e ela teria sido grosseira com ele. E ele não gostou e pediu respeito. Conversei agora há pouco com o assessor parlamentar, Roque Peixoto, que relatou exatamente isso. Segundo ele, chegou aqui e teria sido destratado pela funcionária. Ele foi no bar ao lado, onde teria sido atendido, usou o banheiro. Só que, segundo ele, começou a ouvir piadinhas das funcionárias. Foi aí que ele voltou e começou uma discussão, pediu respeito mais uma vez e, segundo ele, foi surpreendido com um soco no rosto. Ele estava de costa quando teria sido surpreendido por este soco. E aí começou uma sessão de pancadaria. Tudo isso foi registrado pelas imagens das câmeras de segurança. E o Roque Peixoto alega que sofreu racismo. Ele acusa os funcionários deste bar de racismo. Inclusive, o advogado dele informou que entrou com 2 queixas-crime. E agora o caso foi parar na delegacia do Rio Vermelho, 7ª delegacia, e também no Ministério Público. O dono do estabelecimento comercial nega as acusações. Ele contou que o bar já estava fechando e a funcionária, com toda a delicadeza, informou para o homem, que alega ter sofrido racismo, que ele não poderia usar o banheiro naquele momento, que as funcionárias estavam realizando a limpeza. O bar já estava fechado, então a funcionária falou, olha, você não pode usar o banheiro porque está limpando agora. E ele não gostou. Foi aí que ele começou, de acordo com o dono do bar, a xingar a funcionária, destratar a funcionária. Daqui a pouco vamos ouvir o Roque Peixoto, que é assessor parlamentar, conversei com ele agora há pouco, e ele contou tudo, a versão dele, sobre o que aconteceu na madrugada da última quarta-feira neste bar, muito conhecido aqui no bairro boêmio da capital baiana, que é o Rio Vermelho, fica aqui no Largo da Mariquita, e o assessor parlamentar acusa funcionários deste bar de racismo. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre este caso que foi parar na delegacia. A 7ª delegacia está investigando e o caso também foi registrado no Ministério Público. Agora é com você, Zé Eduardo. Que negócio é esse, mano? Que baixaria essa, que porradaria. Quer dizer, disseram ao homem que o bar estava fechado, que ele não poderia entrar. Ele disse, eu vou entrar, e acabou. E aí ele começou. Esse é o homem aí, né? Ele voltou e aí começa o xingamento. Xinga a funcionária, xinga todo mundo, 1h30 da manhã. Ele está dizendo que sofreu racismo. Só que todo mundo aí, ó, se armou para ele. Essa história eu vou apurar. Essa história a gente vai ter que ter calma e paciência para entender. Quero ouvir todo mundo. Agora, meu amigo, a gente vai ter que ouvir o dono, ouvir os funcionários também. Olha lá, o pau quebrou, viu? Meu amigo, olha lá. Olha lá. E ele ficou no chão, foi? Ele vai falar com a gente? Ele já está aí, não? Então, já eu volto para falar sobre esse assunto. Muito ter cuidado. Cuidado com essa história de racismo. Cuidado com essa história de homofobia. Cuidado. Cadê o nosso helicóptero? Cadê o nosso helicóptero? Eita, helicóptero que estava no ar e já não está mais no ar. Aí me acaba. Me dá a câmera de segurança para eu dar uma olhadinha aqui, menino. Que o assunto é bom, mas é outro. Vamos rodar aqui. Estamos aí aonde? Avenida ACM, até que o trânsito está tranquilo, o sol está pegado, hein? O verãozão já chegando com força, já estamos chegando em dezembro. Atenção lá, o Bom Demais, no Hotel Catuçaba. Começa hoje, hein? E aí você está vendo a Garibaldi, tranquilo e calmo também. Eu quero ir lá para a BR, lá para quem vai pegar a BR. E aí o acesso norte já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Agora vamos saber as últimas informações sobre a queda da aeronave que deixou 3 pessoas mortas. 7 vítimas ainda estão internadas no Hospital Geral do Estado. 2 corpos foram liberados e um deles já foi levado para São Paulo. Entre os mortos está o ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha.
Olha, Zé, é exatamente o corpo de Tuca Rocha que foi levado para São Paulo, onde deve ser enterrado no cemitério no Morumbi nesta terça-feira. O outro corpo é de Maísa Mussi, ela também é uma das vítimas desse acidente que aconteceu na última quinta-feira. Maísa, o corpo dela inclusive continua aqui no Instituto Médico Legal, aguardando a retirada da família. A irmã dela, Marcela Mussi, também, infelizmente, foi vítima desse acidente. O corpo dela, ela teve o corpo carbonizado, o corpo está no IML de Ilhéus, vindo para aqui, para a capital baiana, para passar por perícia e também identificação, para na sequência ser levado para São Paulo, onde os 3 corpos devem ser enterrados. Todos esses 3 estavam, além de mais 7 pessoas, dentro de uma aeronave que caiu durante o pouso em Maraú, na quinta-feira passada, né? A investigação aponta que o piloto, inclusive, tentou pousar e aí foi no momento do pouso que o acidente aconteceu, a aeronave acabou explodindo. Os pilotos já sabem, inclusive, que a aeronave, como eu disse, chegou a tocar o chão, mas a 20 metros antes da pista, por isso então muito provavelmente essa aeronave acabou sendo explodida. Olha, algumas imagens mostram a área do acidente, como vocês estão vendo aí nas imagens aqui na tela do balanço, né? Alguns dos 7 feridos também foram encaminhados para hospitais daqui da capital baiana, onde eles continuam também internados. É possível ver, inclusive, nessa imagem aí, a cabeceira da pista, um rastro, né, de terra logo depois, com a imagem da fumaça, do momento exato onde essa aeronave acabou pegando fogo. 10 pessoas estavam na aeronave, 9 passageiros e 1 piloto. Agora, especialistas ouvidos também estão aí tentando identificar e tentando saber por que a aeronave estava sendo conduzida apenas pelo piloto, já que era uma aeronave que precisaria de um piloto e também um copiloto. Olha, outras 7 pessoas, como eu disse, estão internadas ainda. Elas são Aires Napoleão, de 66 anos, que pilotava o jato, Fernando Oliveira Silva, de 26 anos, Marcelo Constantino, de 28 anos, que ele é neto do Nenê Constantino, fundador de uma companhia aérea, Marie Cavelan, de 27 anos, Eduardo Mussi, irmão do deputado licenciado Guilherme Mussi, Eduardo Trajano Teles Elias, de 38 anos, que era casado com Marcela Brandão Elias, que acabou falecendo, e o Eduardo, de 6 anos, filho de Eduardo e Marcela. Bom, como eu disse, o corpo de Marcela deve estar vindo, né, do IML de Ilhéus para a capital baiana. O corpo de Maísa continua aqui no Instituto Médico Legal, aguardando a retirada da família. E o corpo do Tuca Rocha, piloto da Stock Car, já foi encaminhado para São Paulo, onde deve acontecer o enterro nesta terça-feira no cemitério do Morumbi. A gente segue aqui no IML para atualizar todas as informações sobre esse acidente aéreo aqui na Bahia. Zé. Tá bom, Matheus. Desculpe não lhe chamar ao vivo aí, que eu pensava que era nota já em off. Mas tá bom, beleza. Eu volto com você daqui a pouco, viu? Cadê o Marcelo Castro? A polícia já sabe quem matou a criança. Que bom, hein? Feriu outras 3 pessoas da mesma família na Marechal Rondon. A polícia já sabe, agora não falta nada. É meter a mão no cara, Marcelo. Vamos lá. Ô Zé, não sei se você se lembra, em 2011, um policial civil foi baleado aqui no Inferninho Marechal Rondon. O autor dessa tentativa de homicídio foi preso. Na época, o Biratã, conhecido como Jacaré. Passou cerca de 8 anos preso, saiu tem 3 meses, de acordo com informações da polícia. E ele tem uma rixa com uma pessoa aqui da rua e pretendia matar essa pessoa no sábado à tarde. A informação de que ele chegou aqui nesse carro, de dentro do carro com a pistola descarregou, deu 16 tiros, descarregou a pistola, deu 16 tiros na direção aqui dessa pessoa. A menina estava aqui no local e foi atingida. Então a informação de que o Biratã, conhecido como Jacaré, era a liderança do tráfico de drogas de Marechal Rondon. Passou 8 anos preso após tentar matar um policial, um investigador da 4ª Delegacia em 2011, não é isso? 2011, olha só, tem 8 anos isso, vai completar 9 anos em janeiro. Então ele passou esse período preso e saiu agora no mês de junho, de julho, de acordo com informações da polícia. Já está sendo procurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Acabei de receber informação e pode ser preso a qualquer momento.
A informação já confirmada pela polícia, vocês querem a prisão desse bandido, né? Que acabou matando a sua filha. Quero a justiça. Que a justiça seja feita. Que isso aqui tirou a vida da minha filha. Isso aqui tirou a vida da minha filha, ó. Isso aqui tirou a vida da minha filha. Eu só quero justiça. Eu não sei quem foi. Eu não vi quem foi. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que pegue o autor da desgraça que fez com a minha filha. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero que ele seja preso imediatamente. Isso não pode Inclusive, Zé, foi um tiro de pistola calibre .40, para você ter ideia da força, né, desse projétil. Transfixou o peito da criança, ou seja, o tiro entrou na frente e saiu atrás nas costas. Transfixou, de acordo com informações da polícia. Ele chegou aqui armado com essa pistola, de dentro do carro apontou a arma e descarregou a pistola. Foram 16 tiros, 15 mais 1, 16 tiros aqui na direção dessas pessoas. As outras vítimas também foram levadas para o hospital do subúrbio e já receberam alta. Inclusive uma mulher grávida, não é isso? Uma mulher grávida de 6 meses foi atingida. A informação de que ela foi liberada, mas acabou voltando hoje, a informação que acaba de chegar. Ela voltou para o hospital porque passou mal, né? Passou mal, está grávida de 6 meses, mas fora de perigo. Então o Departamento de Homicídios investiga essas 3 tentativas de homicídio e o crime de homicídio. Foram 3 tentativas e um homicídio no sábado à tarde aqui em Marechal Rondon. Lembrando, Zé, tudo aconteceu aqui nesse corredor, muitas marcas de tiros aqui nas paredes, nos portões da casa. A avó da Vitória, de 9 anos. Enterrou a sua neta ontem, está aqui desesperada, pedindo socorro, também com a força de Deus, né? De Deus, é. Minha neta tinha tudo para sobreviver e ser feliz, que ela era alegre, menina brincalhona, tinha amizade com todo mundo aqui na rua. Ninguém nunca teve que falar nada dela, uma menina toda expansiva. É uma criança. Uma criança linda, perdeu a vida assim por nada, por nem saber o que motivo ela morreu. Por que ele fez isso, eu não sei. Que não é possível que ele não enxergou que tinha uma criança na frente dele, gente. Ele tem criança, ele tem filho. Será que ele não lembrou da filha dele, uma filha dele? Ele vê uma criança e continuar fazendo o que ele fez, está errado. Tem que ter justiça, é cobrança. Eu quero que tenha justiça. Não quero que fique impune isso, não. Ele vai ter que pagar de qualquer jeito. E a informação de moradores, claro, essas pessoas não podem aparecer. Esse rapaz, o Jacaré, esteve ontem aqui, a informação, em um carro, viu, Zé? Circulando mais uma vez pelo bairro Marechal Rondon. Então vamos pedir aí a 9ª Companhia Independente para reforçar o policiamento, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, tentar localizar e prender esse bandido. Em 2011, ele tentou matar um policial que estava entregando a intimação. E agora, de acordo com a polícia, ele matou uma criança de 9 anos. Eu volto com vocês, Zé. Obviamente que a gente observa o olhar da mãe com toda justiça que ela quer que se faça e que a gente também quer que faça, obviamente, quer colocar esse bandido atrás das grades, que ele mofe lá, mas ela está com um olhar de medo. Ela prefere não falar o nome, que ela sabe quem é, mas ela está com receio, porque depois daí apaga a luz e o pau come, e quem pode sobrar é ela. Essa é a lei da favela, da periferia, da comunidade. E aí, ó, ninguém protege. Só tem conversa fiada para boi dormir. Pacote não sei o quê, esquema não sei o quê, mas proteger o cidadão, o povo, ninguém protege. Então, ela está na dor da perda da filha, ela quer a justiça, ela sabe quem é o bandido, mas não pode falar publicamente, porque senão morre. Mas a gente aqui, assim que sair a preventiva desse canalha, a gente vai dar o nome e a polícia vai meter a mão dele. Agora, deixa eu ir até a Maíra Portela mais uma vez. O povo lá na Cidade Baixa, pelo amor de Deus, pede polícia e muita gente já está desistindo. Olha a cena que eu estou vendo ali, ó. Meu amigo vai fechar a porta? É isso, Maíra? Pois é, Zé. Exatamente, nesse horário, o seu Manuel, ele fecha a loja, porque o movimento dá uma caída, passa muita moto por aqui, já fica a rua mais deserta, então ele prefere fechar a loja, abrir mais tarde, do que ficar aqui e correr o risco de ser assaltado, ter as mercadorias levadas, ou até que ter que pagar um funcionário, que já é um custo a mais, e o estabelecimento acabar sendo assaltado. Então ele fecha as portas agora e só volta a que horas, seu Manuel? Volta às 14h30, 15 horas.
E o movimento melhora até que horário? Até às 20 horas. Até 7h30 da noite ainda tem um movimento, começa a cair também. Quando vai chegando 20 horas, já começa a ficar deserto e eu vou embora. Já tem que ir embora. Vou deixar o senhor ir agora. Muito obrigada. Viu? Boa sorte para o senhor. Então, Zé, essa situação que acontece com o seu Manuel acontece com outros comerciantes aqui também. A gente vai andar aqui pelo bairro Caminho de Areia, a gente vai mostrar outros lojistas que sofrem com o mesmo problema. A gente viu ali na loja do seu Manuel, né, que ele botou câmeras de segurança para tentar inibir a ação dos bandidos, mas não inibe não. E que aqui os comerciantes têm feito a partir de agora. Ó. A porta fica assim, trancada. Essa loja mesmo já foi vítima dos bandidos aqui e o dono deixa assim trancada. Inclusive, ele fica algum tempo aqui com a funcionária para ela não ficar sozinha, exatamente por conta dessas ações, para tentar também inibir esses bandidos. Júnior, boa tarde. Uma situação difícil para o comércio aqui, né? A gente teve o caso aqui do seu Manuel, da loja de frios, sendo assaltado. Ele falou de outros comerciantes. Vocês estão numa situação complicada. Com certeza, a gente fica sempre assustado, tem que estar trabalhando com a porta fechada, porque realmente a insegurança é constante aqui na região e a gente paga tantos impostos como lojista, como comerciante e não tem essa segurança do governo nem do Estado. E as câmeras de segurança, elas inibem? Assim, em alguns momentos sim, mas os bandidos realmente eles agem de uma forma de descaso total e aí realmente se a gente não estiver atento, procurando se precaver, fica complicado. Olha, essas câmeras aí no poste que a gente está mostrando agora foram os próprios lojistas aqui que se reuniram para colocar também, fazer esse monitoramento na rua também. E como é que tem sido depois que vocês colocaram essas câmeras aqui? Realmente a gente sente que diminuiu um pouco, né? Mas a gente fica sempre atento, véspera de feriado, quando realmente o movimento da rua cai um pouco e todo mundo começa a falar pelo zap para poder um ajudar o outro aqui, porque se depender da segurança pública, realmente não vai conseguir nada. Você tem que funcionar assim, a plaquinha de que está aberto, mas a porta sempre trancada. Sempre trancada, em segurança constante. E a funcionária nunca fica só aqui, né? Raras vezes. Raras vezes, né? Tem um período que a gente sempre está olhando, monitorando na câmera e eu procuro sempre estar na loja realmente para dar esse suporte e não deixar a funcionária sozinha. Quantas vezes você já foi assaltado aqui? Eu já fui furtado, assaltado 3 vezes já aqui na loja. E é uma vez que a gente ficou muito assustado que um senhor de 50 anos realmente furtou a loja. Então realmente não tem nem horário nem idade. A insegurança é constante. Agora o seu Manuel pensou em fechar a loja. Você pensa em parar o comércio aqui, de repente mudar para outro bairro? Não, na realidade não, porque realmente nós que somos lojistas e comerciantes temos espírito de guerreiro, né? Resiliência, é a palavra-chave para o trabalho. Mas a gente está procurando realmente se unir em prol disso, um cuidar do outro aqui, comerciante, para que a gente possa inibir ou diminuir essa questão de assalto aqui nessa área aqui. Júnior, muito obrigada pelas informações. Então, Zé, eles tentam mesmo, né? Inclusive, essas câmeras de segurança aqui que eles se reuniram, né? Para colocar aqui no poste, pega as duas esquinas, né? Contornando aqui esse prédio empresarial, tanto a rua, né? Que dá para a loja do seu Manuel, quanto essa rua aqui, né? Onde tem essa loja de suplemento e outras lojas aqui também. Essas câmeras monitoram, que foi uma iniciativa dos próprios comerciantes para tentar inibir a ação dos bandidos. A Polícia Militar informou que o policiamento aqui no bairro Caminho de Areia é realizado de forma ostensiva, em regime de 24 horas, pela 17ª CIPM e também conta com o apoio da Rondesp e também da Peto, né, das guarnições da Rondesp e da Peto. E eles pedem que qualquer ocorrência que tenha aí de furto, assalto aos lojistas, que eles liguem para o 190, registrem o caso na delegacia, para que eles consigam, né, fazer o mapeamento de onde esses assaltos estão acontecendo, quem são essas pessoas, para que eles possam agir com mais precisão no policiamento e garantir melhor segurança aqui para os lojistas. Mas essa situação aqui em Caminho de Areia, né, os lojistas sofrendo, alguns pensando em fechar as portas, outros já deixando a porta trancada, olhando quem é o cliente que vai chegar, que vai se aproximar, para evitar aí estar sendo vítima, né, desses bandidos, ainda mais num período tão complicado que é esse momento de crise aqui no país, e que as pessoas já estão comprando menos, o lojista já está tendo aí um prejuízo e com esses assaltos a situação fica bastante complicada. É com você, Zé. Nossa, terrível, hein, Maíra? Você tem o seu comércio na hora do almoço. Ninguém fecha comércio na hora do almoço. Eu não conheço em nenhum lugar alguém fechar o comércio na hora do almoço. Fechar o comércio na hora do almoço, para mim é a primeira vez. Também por medo. Medo. Porque na hora do almoço, muitos vagabundos aproveitam para praticar assalto. Então, minha gente,
é terrível o momento que a gente está passando. E os próprios comerciantes aí, a Maíra falou, que já se reuniram, já colocaram câmera de segurança. Então, pode facilitar o trabalho da polícia, tá bom? Helicóptero Águia Dourada agora sim está no ar, acidente com vítima na estrada da Cetrel, Camaçari. Mas como tem acidente aí nessa estrada, hein? Alô, Matheus Borges, com mais detalhes ou não? Sou eu que estou aqui na jogada mesmo, né? Então vamos aqui. Uma caçamba, olha aí. Você está vendo aí a imagem da caçamba. Não sei qual é a velocidade, qual foi a velocidade que essa caçamba vinha, mas você pode olhar o eixo dela, do outro lado. Arrancou. E ela, consequentemente, atingiu um veículo que está do outro lado. Um veículo de passeio. O eixo da caçamba partiu. Vamos abrir a imagem aí, 12h32. Vamos abrir a imagem para saber como se encontra agora o trânsito nessa área da Cetrel, que ontem tivemos na linha verde um protesto monstruoso que parou a linha verde à tarde de ontem e hoje na Cetrel outro acidente. A informação que está aqui, que chega na redação, é que ele se encontra aí agora preso não, né? Ah, que não resistiu. A informação é que ele não teria resistido. Então está esperando o rabecão chegar, no caso, para retirar o corpo. É a primeira informação que chega aqui. O carro seria esse que está do seu lado direito da pista. Meu Deus, em plena segunda-feira, hein? Essa estrada da Cetrel é meio complicada, sempre foi, né? Pelo que eu estou vendo ali, uma imagem mais fechada, já percebemos a polícia rodoviária. Ela já se encontra ali, uma viatura já estou vendo outra lá, ó, do outro lado. O que é que a gente pode esperar agora é aguardar informações oficiais sobre se o motorista veio ou não a óbito. A primeira informação é que ele não teria resistido aos ferimentos e veio a óbito com a pancada. É a imagem que você está vendo aí agora, imagem aérea do nosso super helicóptero Águia Dourada. O carro atingido está do outro lado da pista. Teria um corpo dentro do carro. Essa é a informação que chega. A perícia está sendo aguardada juntamente com, se for o caso, o rabecão. O motorista da caçamba teria escapado. Agora, vem cá, para um eixo partir de uma caçamba, é que a revisão dela não estava completamente legal, né? Tem algo errado, né? E a marca tem uma marca preta aqui, a gente não sabe o que aconteceu. Enfim, a gente vai esperar, já já eu volto com a Águia Dourada aí. Porque, ó, assaltos nesse fim de semana acabaram em 2 acidentes graves de trânsito aqui em Salvador. Num deles, uma pessoa morreu. Outras ficaram feridas. O primeiro acidente foi no Vale de Nazaré, no centro de Salvador. Segundo testemunhas, homens armados que estavam neste carro fizeram um arrastão, assaltando as pessoas que passavam pelo local. Eu estava indo para o trabalho, ele veio, jogou o carro em cima de mim, tinha 12 no carro. Aí ele levou a minha bolsa e ele só tomou minha bolsa e apontou a arma para mim. Houve perseguição e troca de tiros. Durante a fuga, um dos suspeitos perdeu o controle da direção do veículo e capotou no canteiro central da avenida. Um ciclista de 32 anos acabou atropelado. Olha o estado em que ficou a bicicleta. A vítima, identificada como Carlos Henrique Brito, foi levada para o Hospital Geral do Estado. Esse carro passou por mim, aí depois quando eu cheguei na esquina, eu escutei um baque, e quando eu cheguei de junto, esse rapaz já estava caído. E a polícia já estava tudo perto, eles chamaram a SAMU e disse que tinha sido esse mesmo carro. Um dos suspeitos acabou baleado e morreu. A polícia encontrou dentro do carro os pertences das vítimas. O veículo foi encaminhado para a perícia.
Aqui na Avenida Fernandes da Cunha, na Cidade Baixa, uma outra perseguição acabou em acidente. E um acidente grave. 2 bandidos em uma moto tinham acabado de assaltar uma loja de colchões que fica a 300 metros daqui. O gerente do estabelecimento flagrou o momento exato em que a dupla tinha fugido com os 2 malotes. O motorista, então o gerente, utilizou este carro e perseguiu os bandidos até este ponto, quando o veículo acabou atingindo o poste e prensando a motocicleta também. Todos saíram daqui gravemente feridos. O gerente da loja que dirigia o carro foi identificado como Armando dos Santos Silva, de 44 anos. Segundo a polícia, o piloto da moto é Luan Neves da Silva Santos, de 24 anos. O outro suspeito que estava no carona não foi identificado. Todos foram levados para o Hospital Geral do Estado. O dinheiro roubado pela dupla foi recuperado e encaminhado para a delegacia. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realizar perícia e dar seguimento às investigações do caso. Olha aí o que a gente está vendo agora, ó. Quer dizer, 2 bandidos, provavelmente esse carro é fruto de roubo. Eles estavam assaltando no Vale do Canela. Deu de cara. E aí, Vale Nazaré aí ou Vale do Canela? Porque tivemos um no Vale do Canela. Tivemos um também no Vale do Canela, tá? E esse aí foi nos mares. São imagens que a gente fez aqui, não gostaríamos de colocar no ar. Uma pena, hein? Coisa terrível. Esse acidente, agora o bandido morreu, foi embora. Antes ele do que eu. Não é isso, Jorge Araújo? Boa tarde para você. É verdade, Zé. Boa tarde também aos nossos telespectadores. A informação que nós temos agora que chega do Hospital Geral do Estado, nesse primeiro fato aí, um ciclista, coitado, que estava ali pegando a bicicleta dele, dando aquela caminhada maravilhosa que todo mundo aproveita aí, principalmente nos finais de semana. Ele inclusive foi socorrido, atendido aí no momento do acidente, foi levado para a emergência do Hospital Geral do Estado, onde lá permanece internado, viu? Lembrando que também um dos suspeitos acabou não resistindo aos ferimentos. E o detalhe, né? O depoimento daquela senhora é muito comovente porque o povo já não suporta, já não aguenta mais tanta violência, tantos e tantos assaltantes aí espalhados pela capital cometendo terror. E não foi diferente neste último sábado, como flagramos aí estes 2 acidentes envolvendo suspeitos de assaltos, viu, Zé? Tá feia, viu? Rapaz, vou te falar, viu? Mas tem que começar a semana pedindo a Deus. A situação fica braba. E o motorista teve que ter paciência na volta do feriado. Olha só essas imagens aí, ó. Um protesto na Estrada do Coco, sentido Salvador, meu querido Jorge Araújo. Provocou engarrafamento de até 15 quilômetros. O protesto na Estrada do Coco, sentido Salvador, provocou engarrafamento aí de 15 quilômetros. A manifestação foi contra o reajuste das tarifas do pedágio. Lembrando que começou aí por volta das 2h30 da tarde de domingo, na localidade de Areias, no quilômetro 17. A pista foi liberada por volta de 4h30 da tarde, mas o grupo voltou a fechar a via no quilômetro 15, ali perto de Jauá. Eles atearam fogo em pneus e o trânsito ficou completamente parado na região. Segundo a concessionária Litoral Norte, responsável aí pelo pedágio, a pista foi liberada às 4 da tarde. Os novos valores passaram a valer no dia 11 de novembro. Quem viajou nesse feriadão prolongado, inclusive, já pagou mais caro. Com reajuste de 5,73%, os motoristas de automóveis pequenos, caminhonetes e furgão passaram a pagar aí R$ 7,00 em 2 úteis e R$ 10,50 aos fins de semana e também feriado. Então quem viajou na sexta pagou mais caro, quem retornou também no domingo acabou aproveitando essa manifestação pesada e pagou R$ 10,50. Lembrando que a via começa em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e segue o litoral norte até a divisa com a estado de Sergipe. A concessionária informou que está à disposição para o diálogo com os moradores do entorno do trecho de concessão da BA-099. Agora, se você que for para Massarandupió, seu carro quebrou, ligue para a empresa. Com você aí, viu, Zé? Aumentar o pedágio é o que eles mais sabem fazer. E o povo esperou para dar o troco na hora certa. Domingo, volta do feriadão, 3h30 da tarde. Começou o fogo. Sabe que hora foi acabar isso aí? 8 da noite.
8 da noite, em resposta ao aumento pelo pedágio. Já o domingo foi de trânsito intenso, também na BR-324, no sistema ferry-boat. A espera para fazer a travessia chegou a 4 horas, mas não tem jeito, né? Mas não tem jeito, ferry-boat. É aquela ladainha de toda vez que tem feriado. Eu acho que você pode botar 5.500 navios, não vai melhorar. Quem optou pelo ferry durante a tarde chegou reclamando. Mais ou menos 4 horas de espera a fila, lá do outro lado. E aí desde 11 horas da manhã que a gente estava lá na fila. Uma grande decepção. Eu mesmo moro aqui, mas não pretendo mais viajar pelo ferry. O atendimento é horrível. A gente chega 1h da tarde, pô, do outro lado, parado. Vai chegar aqui uma hora dessas, 5 horas. Isso não existe. Indo foi mais ou menos umas 6 horas. E voltando, pior ainda. Seu Antônio quase nunca vem pelo ferry-boat. Sempre pega estrada. Dessa vez, decidiu fazer a travessia e se arrependeu. É sempre assim, né? Eu evito, né? Eu vou mais por fora, né? Mas hoje eu resolvi vir aqui que estava mais próximo, mas não gostei não. Emerson conta que os pedestres não precisaram aguardar muito. Mas teve confusão do outro lado, no terminal de Bom Despacho. A espera está um pouco conturbada porque as pessoas não estão sabendo qual é a fila do cartão, que é o ferry passe, e qual é o ticket antigo, que é o ticket de papel. Aí está tendo um pouco de confusão só nesse momento. Mas o restante está tranquilo, eu levei em torno de 20 a 25 minutos para embarcar. Quem decidiu pegar a BR-324 já na entrada de Salvador, encontrou o trânsito tranquilo no início da noite. Por aqui pela rodoviária é movimento tranquilo para o feriado. Na sexta-feira, que passaram por este terminal, aproximadamente 20 mil pessoas. Pelo visto, esses passageiros estão voltando aos poucos. Movimentada mesmo estava a estrada que Tássia pegou do Conde para cá. Muito engarrafado estava. Engarrafamento demais da conta. Mas saí era 11 horas da manhã. Cheguei agora. Teve gente que aproveitou tanto o feriado que nem se importou com a espera da volta. A gente foi pro Rio, a gente teve uma festinha em família, foi bom, foi muito bom. A gente se divertiu bastante. É a hora de voltar para casa e encarar o trabalho, né, minha amiga? Apesar que no Brasil, quando chega em dezembro, o povo fica ávido por uma saidinha, por uma festa, por um feriado. Vamos chamar rapidamente o helicóptero, que tem mais informações, com Jorge Araújo. Infelizmente a notícia não é boa, né, Jorge? É verdade, viu, Zé? Acidente com vítima agora na estrada da Cetrel, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Essa caçamba aí tombou o veículo de passeio e foi parar no canteiro. O eixo da caçamba partiu, viu? A vítima que dirigia o carro de passeio, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A polícia vai fazer todo o levantamento, inclusive cadavérico, o trabalho de periciamento aí da área. Agora imagine, né? Cetrel é uma via que foi recém-reformada pelo governo do estado, então o fluxo aí segue, né? Com horários aí de 7 da manhã. Todo mundo usa a via Cetrel até para pegar para ir para a linha verde. Então imagine só que esse acidente é um acidente grave. Infelizmente o motorista que estava conduzindo aí esse veículo acabou não resistindo aos ferimentos. Todo mês está acontecendo um acidente com vítima aí na estrada da Cetrel, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Olha a situação que você está vendo aí, ó. Acidente com vítima fatal nessa estrada da Cetrel. A situação é complicada, não é fácil mesmo. Então a gente tem que esperar aí o rabecão para tomar as primeiras providências. Não é isso, Jorge? É verdade, é verdade. Inclusive, no momento do acidente, a polícia militar, ela foi acionada, ela já está no local, inclusive ali realizando um procedimento até de segurança, chamando a atenção dos motoristas, para quem passam por ali para o sentido linha verde, ou para quem segue aí para a sede da cidade, para Camaçari. E é um fato lamentável, né? O cidadão que estava passando no momento ali para ir para o seu destino, teve interrompido aí por essa caçamba. O motorista perdeu o controle do veículo, acabou capotando e atingindo o veículo de passeio. E a gente repete aqui, né? Infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos. Agora vamos esperar a retirada do corpo. Já, com certeza, a informação já com o nome. Familiares de Maísa Mussi, uma das vítimas do acidente com o avião que caiu em Maraú, sul da Bahia,
na última quinta-feira, estiveram hoje pela manhã no Instituto Médico Legal aqui em Salvador para os últimos procedimentos para a liberação do corpo. Ao todo, são 3 o número de mortes confirmadas pela queda do avião em Barra Grande, na Península de Maraú. Os corpos das 3 vítimas vão ser encaminhados para São Paulo. O corpo de Marcela Brandão Elias está no Instituto Médico Legal de Ilhéus e de lá vai direto para a capital paulista. O do ex-piloto Tuca Rocha estava aqui no Ninan Rodrigues, já foi liberado e o corpo dele será enterrado amanhã no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Permanece ainda aqui aguardando a liberação o corpo de Maísa Mussi, a última das vítimas confirmadas. O ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, teve 80% do corpo queimado. Ele chegou a passar por cirurgias, mas não resistiu. O corpo dele já foi liberado na tarde de ontem. Já familiares de Maísa Mussi estiveram na manhã desta segunda-feira no Instituto Médico Legal para os últimos procedimentos para a liberação do corpo e traslado para a capital paulista. Eles estavam na parte interna do IML e não quiseram gravar entrevista. Outras 7 vítimas permanecem internadas no Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador. São elas o piloto Aires Guerra, de 66 anos, Marcelo Constantino, de 28, Eduardo Elias, de 38 anos, marido de Marcela, que morreu no local do acidente, e pai de Eduardo Brandão Elias, de 6 anos, que também está internado. Eduardo Mussi, de 33, Fernando Oliveira Silva, de 26 e Marie Cavelan, de 27 anos. Estão na UTI. É um quadro difícil porque os médicos não mexem com as pessoas, até porque a inalação de fumaça também, quadro grave de queimadura, né? Novas imagens mostram o que pode ter motivado a queda do avião. Uma forte corrente de vento momentos antes do pouso e que teria surpreendido o piloto. Pessoas informaram no local que o avião veio com velocidade muito baixa e acabou batendo inicialmente no muro da pista de pouso e em seguida ele perdeu o controle e acabou caindo ao solo e logo depois houve uma explosão. Peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estão trabalhando na investigação das causas do acidente e já foi confirmada que a aeronave estava com a documentação regular. Uma coisa a ser considerada é onde foi o toque, onde que a aeronave efetivamente tocou a pista, ou antes da pista, ou se essa área, né, que ele tocou estava contaminada. É comum, às vezes, o ponto de toque da pista estar contaminada por óleo, por qualquer outro detritos, ou até mesmo areia, e pode sim comprometer o pouso. O que também será analisado é o porquê de não ter a bordo um copiloto durante o voo que saiu do aeródromo de Jundiaí, em São Paulo, com destino a Maraú, em Barra Grande, aqui na Bahia. Especialistas disseram que esta aeronave deveria ser conduzida por 2 pessoas. É uma tragédia, lamentável tudo isso, né? Agora, não adianta procurar chifre na cabeça de cavalo. Acidente aéreo, às vezes, não tem lógica. E eu soube que tem uma criança de 7 anos, continua no hospital, seria a filha do casal. Não sei, o Matheus está comigo lá, ou já saiu de lá o Matheus? Se o Matheus estiver, Matheus Bosch tem mais detalhes, né? As pessoas morrem assim, dessa forma. Diz que já começou a perder força em Morro de São Paulo. A notícia que se tem é que começou a perder força já na descida de Morro de São Paulo. Aí ficou mais difícil, chegando a pegar fogo em Barra Grande. Aí complicou tudo. Aí essas imagens aí foram as primeiras imagens que chegaram aqui na nossa redação. E atenção, uma égua precisou ser resgatada depois de ter caído em uma cisterna. Jorge Araújo. É verdade, viu, Zé? Segundo os moradores, o terreno possui 4 cisternas, inclusive sem nenhuma proteção. Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate, que durou cerca de 20 minutos. Olha só nas imagens aí, ó. O buraco tinha cerca de 5 metros e o animal precisou ser erguido pelas patas. Após o resgate, a égua foi entregue aí ao dono. Graças a Deus que nesse resgate aí acabou dando tudo certo. O que é um trabalho difícil, viu? Trabalho muito difícil do Corpo de Bombeiros, mas ainda bem que quando o Corpo de Bombeiros foram acionados, eles chegaram ali rapidinho e realizaram todo esse procedimento aí, viu, Zé?
A gente tá vendo. Agora veja. Faz uma cisterna. Mostra a imagem aí de novo. Olha pra lá. Cadê? Olha lá a égua se batendo todo. Faz uma cisterna sem proteção, sem nada. Olha lá. Olha a força que teve para salvar esse animal e graças a Deus foi salvo. Graças a Deus. E um assessor parlamentar diz ter sido vítima de racismo em um restaurante no bairro do Rio Vermelho. O dono do estabelecimento nega as acusações. O caso terminou em porradaria. Vamos voltar a falar sobre esse assunto com o repórter Gomes Nascimento, que está lá bem em frente ao restaurante. Gomes. Isso mesmo, Zé. Voltamos a falar ao vivo aqui do Largo da Mariquita, Rio Vermelho, bairro Boêmio de Salvador. Essa confusão toda aconteceu na madrugada da última quarta-feira, por volta de 1h20, entre 1h20 e 1h30 da madrugada da última quarta-feira. Imagens das câmeras de segurança aqui do bar mostram o momento em que o assessor parlamentar chega acompanhado da esposa. Segundo ele, pediu para usar o banheiro. Como o estabelecimento já estava fechado, a funcionária explicou para ele que não poderia deixar ele entrar, porque o banheiro também estava sendo lavado naquele momento. Ele saiu. Segundos depois, ele volta. Começa um bate-boca. Ele sai mais uma vez e volta. Desta vez, foi aí que começou uma sessão de espancamentos, muita confusão. O dono do estabelecimento, o idoso, inclusive, foi ferido. Ele recebeu um soco de raspão. Foi neste momento que os funcionários todos se reuniram e aí agrediram esse assessor parlamentar que registrou o boletim de ocorrência na 7ª Delegacia no Rio Vermelho e, segundo o advogado, também entrou com ação no Ministério Público. Procuramos o dono do estabelecimento, estava até tudo certo para ele falar com a nossa equipe de reportagem, mas ele foi orientado pelo advogado a não dar entrevista. Mas conversamos agora há pouco com o assessor parlamentar que deu a versão dele sobre esse caso. Vamos acompanhar. Eu e minha companheira, a gente estava com vontade de ir no banheiro, que a gente tinha bebido, paramos nesse bar e pedimos para utilizar o banheiro. Ao chegar, a gente foi maltratado primeiro pela garçonete que estava como se estivesse limpando o chão. Ela nem sequer olhou na nossa cara. Aí eu insisti de forma muito educada, ou é porque a gente está muito apertado, a gente precisa pegar o táxi. Não, se quiser, fale com o dono. Aí ainda consegui entrar para pedir o dono e perguntar se a gente podia consumir. Ele disse, não, que eu não preciso do seu dinheiro. De forma muito grosseira. E aí a gente foi como se tivesse sido enxotado por ela. Ela estava com rodo, varrendo, tirando a água. E eu pedindo respeito e questionando que se eu fosse uma pessoa de outra cor, ela iria me tratar diferente. E aí é quando a gente vai saindo, eu questionando, pedindo respeito, dizendo que não era assim que se trata as pessoas. Fomos acolhidos no bar do lado, minha companheira foi até o banheiro, e eu percebi que eles continuavam chicanando, dando risada, falando palavras de baixo calão, como se eu fosse um vagabundo, alguma coisa assim, ou um transeunte da madrugada. E não era um cidadão pedindo somente para usar um banheiro. E aí eu voltei para continuar questionando aquele comportamento, foi quando eles começaram a me xingar, ficaram mais exaltados e vieram em cima de mim enquanto eu estava questionando o comportamento deles, dizendo que aquilo ali era um comportamento parecido com o de racismo. Inclusive, a garçonete, como é que eu posso ser racista se eu também sou negra, que é a que aparece no vídeo do próprio bar, me dando cadeirada. E aí eu pego, retorno para o bar onde minha companheira estava urinando, para poder tentar me proteger, eles vieram atrás. É quando eu retorno, para poder tentar dizer, ó, tá errado, reagindo, e fui espancado brutalmente por mais um conjunto de pessoas que tinham garçons, tinham suposto segurança e ainda vendedores que são localizados ali com ele, como o vendedor de amendoim que eu reconheci no dia seguinte, que estava ali naquele meio, e me espancaram dessa forma que eu estou aqui agora com lesão no nervo infraorbital, estou com a boca toda ainda dilacerada, mas o joelho com a torção, que eu não posso andar direito, estou aqui usando, nunca precisei usar muleta, estou usando muleta, sem falar do psicológico. Pois é, Zé Eduardo, ouvimos aí o depoimento do homem que acusa os funcionários, inclusive o dono do estabelecimento comercial aqui no Largo da Mariquita, de racismo, né? Repito, o caso foi registrado na 7ª Delegacia. Conversei agora há pouco com o proprietário do barzinho. Ele disse que foi orientado pelo advogado a não dar entrevista, mas ele estava acompanhando até os relatos aqui do homem, né, que está acusando o dono, e ele a todo momento falando, não é exatamente isso, não foi assim. Inclusive, ele chegou agora aqui ao meu lado, parece que agora sim ele vai aceitar falar com a nossa equipe de reportagem. Estava tentando mostrar para ele, né,
a importância que é ouvir os dois lados da história. Chega um pouquinho para cá, por favor. A gente ouviu um relato do homem que acusa o senhor, os funcionários, de racismo, né, na madrugada da última quarta-feira. O que foi que aconteceu aqui? Amigo, por volta da 1h40, mais ou menos, da madrugada, nós já tínhamos recolhido todo o material, já estava encerrado. O barman estava lavando ali a dependência do bar, né, para deixar tudo limpinho, porque nós prezamos pela limpeza do nosso estabelecimento, que é tradicional aqui, 20 anos, nunca tivemos uma repercussão negativa dessa, e de repente chegou esse cidadão acompanhado, ele estava alcoolizado, muito alcoolizado e violento, e eu não me dirigi a palavra a esse cidadão, em nenhum momento, nem vi o rosto dele direito, e acho que ele nem me viu direito, ele só me viu quando ele veio me agredir. Bom, quando ele chegou que pediu para ir no sanitário, que estava tudo molhado, talvez para que a atendente preservasse até pela integridade dele, não cair na situação que ele estava, disse a ele, olha, fale com o dono. Quando disse fale com o dono, imediatamente ele saiu jogando com os braços para trás e xingando ela, mandando tomar, que eu não vou pronunciar aqui o que ele falou, né? E xingando as outras garçonetes que acharam aquilo uma baixaria que ele fez. Nesse momento ele foi lá 2 vezes, aí retornou, chegou ali no balcão, bateu 2 vezes. A minha sobrinha que estava do meu lado disse, meu tio, ó para aí. Aí eu olhei para o segurança foi na direção dele, pedi que ele se acalmasse. Foi nesse momento que ele foi em cima da garçonete. Ora, se ele foi em cima da garçonete para agredir, as demais não ia deixar ela apanhar. Então foi todo mundo na direção dele e ele veio na minha direção, bateu no meu rosto, aqui o ferimento, no meu rosto, aqui, ó. Entendeu? Foi um soco que o senhor recebeu aí, não foi só de longe? Foi, e pegou de raspão. Se pegasse de cheio, ia desmanchar meu rosto todo, porque ele é forte, né? Bom, isso aí, ele atravessou, pegou o ônibus dele com a criatura que estava com ele e no dia seguinte fui tomar minhas providências. Agora, senhor Odilon, como foi que o senhor reagiu diante de uma acusação como essa de racismo? Não, eu vou reagir a partir de agora. O advogado já está tomando todas as providências e ele vai ser acionado, vai responder também por agressão a uma pessoa de idade, para ele respeitar. Viu? Já tinha acontecido algo semelhante aqui no estabelecimento do senhor? Não, senhor. Nós temos 19, vamos fazer 20 anos aqui, nunca tivemos. E nós somos admirados aqui pela redondeza, pela vizinhança. Não tem ninguém que fale mal da gente. Inclusive, senhor Odilon, acaba de ser informado que 70% dos funcionários são negros aqui. Isso. Eu tenho uma irmã negra, eu tenho um sobrinho negro, que é policial, eu tenho 2 policiais negros na minha família, tenho sobrinha negra, tenho irmã negra, nossa família tem um misticismo na família, entendeu? E o senhor pode ver, pode chegar um dia aqui discretamente vai ver a veracidade do que eu estou lhe dizendo. Agora, naquele momento, o bar já estava fechado praticamente, não é? Estava fechado e o chão todo molhado e saboado, que o barman estava esfregando no chão para lavar. Foi quando ele apareceu de repente. E é uma pessoa estranha, que ninguém nunca tinha visto ele por aqui. Não era cliente nosso. Mesmo que ele fosse cliente, a gente iria dialogar com ele, ou ele ia me procurar para conversar, para falar, olha, Cabral, eu quero entrar no sanitário. Mas não, se ele não me procura, então prova que ele é uma pessoa desequilibrada. Não é, era um estranho que estava chegando naquela hora. E isso precisa ver como foi que ele se pronunciou. Ele não falou com aquela educação que ele está falando ali, não. Eu posso falar aqui como ele falou? Não, melhor não, porque é complicado, né? Até em respeito à nossa audiência, acompanha agora o Balanço Geral Tarde, mas o senhor já está com advogado, não é isso, senhor Cabral? O advogado, ele está tomando todas as providências. Entendeu? Foi uma coisa assim, muito, muito baixa astral, a maneira como ele chegou pedindo, que eu acho que qualquer um cidadão que respeita a sua família, não vai falar uma coisa daquela perante a sua esposa, como ele pronunciou, entendeu? Eu respeito todo mundo e oriento meu quadro funcionário que aqui, do mais pobre ao mais rico, tem que ser respeitado todo mundo por igual. E o senhor vê que nas imagens, eu não fui na direção dele para agredir,
Eu fui chamar a menina, mandar parar com aquela confusão. Foi quando ele veio na minha direção e me esmurrou meu rosto. Senhor Odilon Cabral, muitíssimo obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Balanço Geral Tarde. Então, Zé Eduardo, nós ouvimos os dois lados. O homem, assessor parlamentar, que acusa o senhor Odilon Cabral e os funcionários do estabelecimento de racismo, e ouvimos agora o proprietário que estava no momento e também, de acordo com ele, sofreu essa agressão no rosto. Agora é com você, Zé. Tudo é a falta de educação, tudo é a falta de compreensão, tudo é o esgotamento mental, tá? A gente não pode julgar aqui que o rapaz estava embriagado ou não, porque a imagem só mostra a irritação de ambas as partes. Houve uma discussão, não podemos julgar também se houve racismo, temos que deixar com a justiça. Agora, 1h30 da manhã, certo? 1h30 da manhã. O bar já fechando. O bar já fechando. Os funcionários começaram a trabalhar ali desde tarde. Estão rezando para ir embora. Rezando para ir embora. Aí chega um cliente, é normal que diga, ó, amigo, está fechada a casa. Mas existiu a irritação, a troca de ofensas desnecessária, porque assim como foi com pau, com madeira e soco e pontapé, poderia ser com a .40, com 38 e acabar mal. Tudo é a irritação, rapaz, é a paciência. A gente tem que trabalhar muito a nossa mente, sabe? Tem horas que pode até dar a vontade de você explodir, mas você pode explodir de uma outra forma. Ah, não pode? Tudo bem, vou embora. Agora, quando passa pro lado de cá, que vai para essa guerra, mesmo, aí é porrada que dá em doido. Agora você vai conhecer os campeões da maior prova náutica em duplas do mundo.